Abra sua Bíblia comigo na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 2. Eu quero ler com você do versículo de número 1 ao versículo de número 9. Efésios, capítulo 2, versículo 1 ao versículo de número 9. É um texto longo, mas é um texto conhecido, tem nele detalhes que vale muito a pena você prestar atenção em alguns termos, porque é deles que eu quero conversar com vocês aqui nessa noite. Efésios capítulo 2, a partir do versículo de número 1, diz assim: Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe do poder do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Entre eles todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Deus, porém, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou com Ele, fazendo-nos assentar nas regiões celestiais, em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não das obras, para que ninguém se glorie. Feche seus olhos, deixe a sua Bíblia aberta. Deus, nós te damos graças por tua palavra, nós entregamos esse momento da exposição nas tuas mãos, que o Senhor possa falar ao nosso coração, que tenhamos aqui um ambiente de graça, um ambiente de paz, que o nosso coração, a nossa mente, os nossos olhos estejam alertas para ouvirmos aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Deus, em nome de Jesus aqui oramos, com perdão dos nossos pecados. Amém. Se assente, dê um aplauso ao Senhor Deus no seu lugar, em nome de Jesus. Meus amados, eu quero pregar ao coração de vocês sobre este tema, a carta aos Efésios. Na quarta-feira, quando eu anunciei o sermão aos irmãos, eu utilizei esse termo, independência ou morte. Esse será o nosso lema para essa noite. Todos os dois sermões que eu estarei pregando serão sermões diferentes. Eu quero fazer essa abordagem ao coração dos irmãos. Nós nos lembramos desse evento que aconteceu, da independência do Brasil, celebrada amanhã. Esse é um evento decisivo. Esse é um evento que é divisor de águas. E eu não quero, obviamente, falar sobre isso, não estou aqui para falar sobre história, mas é sobre momentos decisivos que eu quero falar. Esse texto que está diante de nós é, de fato, um momento como esse da história do nosso país. É um texto decisivo. É uma narrativa que deixa claro para nós que, se nós queremos servir a Deus, nós devemos saber quem somos e para onde vamos. Ao conhecer um texto decisivo, e a Bíblia tem vários, nós temos ciência de que existe um caminho, e nós precisamos ou devemos trilhar esse caminho se queremos ser agradáveis a Deus. A carta aos Efésios é um desses textos. Essa igreja, meus irmãos, é uma igreja muito importante do Novo Testamento. Ela foi plantada pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele planta a igreja de Éfeso na sua terceira viagem missionária. Eu não sei se você sabe, mas a igreja de Éfeso é o lugar, ou é a comunidade onde Paulo investe mais tempo de sua vida. Paulo passa ali cerca de 3 anos na sua missão. Quantos anos?
3 anos. E Éfeso é uma cidade importante, porque é uma cidade grande, é uma cidade rica, é uma cidade comercial. E lá nessa cidade de Éfeso ficava uma das 7 maravilhas do mundo antigo, o templo da deusa Diana, a chamada Diana dos Efésios. A narrativa de Atos 19 e 20 mostra para nós claramente como esse ídolo, essa deusa era venerada naquele lugar. O templo era feito de mármore e de ouro. A saber, meus irmãos, a cidade era tão idólatra que a idolatria movimentava o comércio local. Vendia-se naquela cidade miniaturas do templo da deusa Diana. Quando o apóstolo Paulo prega o evangelho, mesmo num cenário tão complexo, que não tinha só o problema da idolatria, mas tinha também o problema do ocultismo, da feitiçaria. Quando Paulo prega nesse cenário, ainda assim o evangelho de Cristo triunfa, porque nada pode parar o evangelho de Deus. A saber, meus irmãos, o evangelho triunfa tanto que o comércio é atingido, ele é desarticulado. Quando as pessoas escutam que para ser salvos, transformados, não precisa se comprar miniaturas da deusa Diana, basta se crer em Jesus Cristo de todo o coração, logo se esvazia ali o comércio em volta do templo. As pessoas que se convertem a Jesus, reconhecendo que Ele tem todo o poder e autoridade, a Bíblia diz que eles vão indo à praça pública, levando os seus livros de feitiçaria e os queimando de maneira pública. Meus irmãos, depois de tanto sucesso, de tanto o evangelho triunfar, de tanto testemunho, Paulo então escreve essa carta a essa comunidade. E Paulo escreve essa carta estando preso. Ele está preso na cidade de Roma. E ela é uma carta absolutamente profunda. Eu não sei se você sabe, mas Romanos, juntamente com Efésios, são as 2 cartas, teologicamente falando, mais profundas do apóstolo Paulo. Paulo trata em detalhes sobre o assunto igreja. No capítulo 1, Paulo, antes de falar propriamente de igreja, ele apresenta com muita contundência a obra de salvação para a humanidade, elaborada desde a eternidade. No capítulo 1, Paulo encerra esse capítulo falando sobre a ressurreição de Cristo, falando que todas as coisas foram cumpridas em Cristo, que ele tem sobre si todo o governo, ele tem sobre si todo o poder, toda a autoridade, e lembrando que a igreja é corpo desse Cristo vitorioso. Logo, meus irmãos, esse Cristo nos foi apresentado, dono de todo o poder. Mas a pergunta que fica para nós ao passarmos para o capítulo 2 é: quem é o seu corpo? Quem é a igreja? Qual a história espiritual da igreja? O que é a igreja? De que a igreja é formada? O que aconteceu na sua história? Paulo então se propõe a responder sobre a igreja no capítulo 2. Ele utiliza um mecanismo conhecido para fazer isso. Ele usa o mecanismo do contraste. Você obviamente deve saber o que é contraste. O contraste é uma espécie de comparação. Paulo então traça um paralelo, mostrando quem éramos antes de Deus e quem somos depois de Deus, mostrando as qualidades, as diferenças, as evidências do que é a vida do homem sem Deus e do que é a vida do homem com Deus. Eu entro diretamente no texto, porque Paulo faz isso para mostrar aos Efésios e para nós aqui hoje, que somos igreja de Cristo, quem somos em Cristo e quem éramos sem Cristo. Olhe para cá, por favor, não perca a sua atenção. Do versículo 1 ao versículo 3, Paulo apresenta primeiramente a condição do homem. E essa condição, do versículo 1 ao 3, mostra que ela é desesperadora. Do versículo 1 ao versículo 3, Paulo mostra o estado humano.
E aqui eu quero ressaltar 3 coisas do estado humano sem Deus. A primeira coisa que Paulo relata para nós é sobre a nossa natureza pecaminosa. Paulo começa o capítulo 2 dizendo que nós estávamos mortos. O texto é claro, é direto, é enfático. Paulo não diz que o homem está enfermo. Paulo não diz que o homem está em estado terminal. Paulo não diz que o homem respira por aparelhos. Não. Paulo deixa claro que o homem sem Deus, ele está morto. Ele é um cadáver. Ele é alguém que não respira. Qualquer coisa, meus irmãos, ou qualquer uma outra coisa que não se trata de um homem, meus queridos irmãos, quando nós olhamos para esse texto de um homem que não conhece a Deus, não existe outra classificação na Bíblia senão morto. Meus amados irmãos, a raça humana, ela está morta por conta do pecado. Essa é a primeira característica que Paulo relata. A natureza humana nos colocou numa condição de morte. Paulo mostra para nós que o que o homem precisa não é de uma cura. O que o homem precisa não é de uma restauração, mas o que o homem precisa é de uma ressurreição. O homem não precisa simplesmente ser tocado, mas ele precisa ser chamado da morte para a vida, porque ele encontra-se morto. É claro, é óbvio que você conhece alguém que não crê em Jesus, que até faz coisas boas. Sim, fisicamente, um homem sem Deus, ele é capaz de fazer algumas coisas boas. Nós chamamos isso na teologia de graça comum. Toda atitude positiva que o homem faz é porque Deus, na sua graça comum a todos os homens, permite que ele faça coisas boas. Mas esse texto, Paulo não está falando da vida comum. Paulo está falando da vida espiritual, sobre Deus, sobre sua palavra, sobre seu espírito. O homem não responde a isso. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz que o homem natural não compreende as coisas espirituais. Ele encontra-se morto, ele é um cadáver, e um cadáver não escuta, um cadáver não fala, um cadáver não se relaciona, meus irmãos. Embora nós estamos cercados de pessoas vivas fisicamente, plenamente mentais, ativas mentalmente, na verdade, se elas não conhecem a Deus, espiritualmente elas estão mortas. Jesus fala disso com muita clareza aos fariseus, os chamando de sepulcros caiados. Ou seja, aparentemente parece ter vida, mas por dentro há podridão de ossos, estão mortos. Portanto, o primeiro problema da condição humana que Paulo mostra para nós é que sem Deus nós somos cadáveres, estamos mortos. Segunda coisa, Paulo mostra para nós que nós temos um segundo problema sem Deus. Esse problema é o mundo. Paulo usa um termo no verso de número 2, dizendo: outrora vocês andavam segundo o curso desse mundo. O mundo aqui, meus amados irmãos, não é sinônimo de natureza, não é sinônimo da criação de Deus. Afinal de contas, Deus criou todas as coisas. Paulo diz isso em um dos seus sermões, que Deus criou o mundo e tudo que nele há. Eu não estou falando da criação, mas o meu assunto mundo aqui trata-se do sistema que impera, que reina nesse mundo. E Paulo está dizendo que o homem sem Deus, ele é guiado. Olha o que ele diz: vocês andavam outrora segundo o curso desse mundo. É o que dita as regras e as normas para vocês. É por isso que Paulo escreve aos Romanos capítulo 12, versículo 2, dizendo: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O mundo, meus irmãos, ele é mau, ele é perverso, o seu sistema é corrupto, e Deus não tem nada a ver com o mundo. O apóstolo João, escrevendo a sua primeira carta, ele vai dizer que quem ama o mundo não pode amar a Deus. Tiago diz que quem é amigo do mundo é inimigo
inimigo de Deus. Meus amados irmãos, o mundo em que vivemos, o sistema ao qual nós estamos inseridos, ele tem uma influência direta na política, na economia, na moral, na área social, na cultura, na religião. O mundo pressiona, o mundo estimula, o mundo influencia, e Paulo está dizendo que nós andávamos dessa forma. Nós éramos guiados, meus amados irmãos. Paulo está usando uma linguagem militar aqui. Essa ideia de ser conduzido, de andavam. A palavra do grego que Paulo usa é a mesma palavra que os generais romanos conduziam seus escravos em fila indiana. Eles estavam presos por grossas correntes e eles eram tocados pelo Império Romano. Paulo usa essa mesma expressão, mostrando para nós que aqueles que não conhecem a Deus são como escravos desse mundo, que estão acorrentados e guiados para um destino que o próprio mundo determinou. Esta é a vida do homem sem Deus, escravo do sistema pecaminoso, natureza humana e mundo. Terceiro ponto e último dos quais eu apresento sobre o homem sem Deus: o diabo. O diabo. Se nós temos o problema da nossa natureza, se nós temos o problema do sistema em que estamos, nós também temos um adversário. A Bíblia o chama disso. Ele é invisível, porém ele é real. Ele não dorme, pois ele é um espírito, mas ele não tira férias. Mas conforme a Bíblia, ele é violento como um dragão e ele é venenoso como uma serpente. O apóstolo Pedro diz que ele ruge como um leão, e o apóstolo Paulo aos Coríntios diz que ele se transforma até num anjo de luz para poder enganar os servos de Deus. Ou seja, meus amados irmãos, o diabo, o texto que Paulo diz, ele vai falar o seguinte, que o diabo, o espírito que atua, que é o diabo, ele opera nos filhos da desobediência. Toda e qualquer desobediência contra Deus é uma influência do diabo. Pessoas são usadas por ele, pessoas são possuídas por ele. Nós temos dois discípulos de Jesus que deixam isso claramente para nós. Por exemplo, Pedro, quando ele se deixa ser usado pelo diabo, e Jesus tem de repreender Satanás, dizendo que quem está falando na sua boca é Satanás. Nós temos também o caso de Judas, que depois de Satanás entrar nele e possuí-lo, ou seja, um foi influenciado, o outro foi possuído. O texto diz que depois de ser possuído, o diabo levou Judas à traição e ao suicídio. Ou seja, meus amados irmãos, o diabo atua, o diabo milita, o diabo trabalha, é uma realidade. Mateus capítulo 13, Jesus conta a parábola do semeador, fala do pregador, fala desse momento que estamos tendo aqui. E ali, meus irmãos, o Senhor Jesus relata 4 momentos da pregação do Evangelho, e ele diz que há um dos inimigos, chamado de ladrão de semente. O diabo também atua dessa forma. Pessoas que escutam a pregação, a mensagem até alcança os corações, elas até se alegram, elas até se dispõem a uma mudança, mas o diabo, como esse ladrão de semente, ele vem e rouba a semente, a boa semente do Evangelho. Meus amados irmãos, eu sei muito bem que a igreja evangélica tem ido de um extremo ao outro. Alguns lugares o diabo, ele é centralizado, ele é mencionado. Eu costumo dizer, uma vez ouvi o reverendo Augusto dizer isso, que se Deus resolvesse tirar o diabo do mundo, alguns pastores ficariam desempregados, porque não sabem pregar o Evangelho, só sabem falar do diabo. Na verdade, meus irmãos, ele é real, mas existe às vezes uma ênfase muito grande nele. Mas também pelo outro lado, no outro extremo, existem pessoas que o descartam, existem pessoas que não levam a sério. A minha proposta para você aqui hoje é te dizer que o homem sem Deus, ele está fadado a essas 3 coisas: a sua natureza pecaminosa, a esse mundo desse sistema tenebroso e ao diabo que deseja matá-lo, roubá-lo e destruí-lo. E aí eu viro para caminhar, para encerrar. E o homem com Deus? O que Deus fez por nós? O verso 4, Paulo diz assim: Deus, porém, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. A primeira coisa sobre Deus
que o homem experimenta a partir de uma relação próxima com Ele é descobrir que Deus nos amou. Deus nos amou. Isso seria um motivo para você se alegrar. Essa verdade bíblica é algo que nós devemos ressaltar, porque Deus, Ele nos ama, não com um sentimento abstrato. Deus, Ele é amor, é a natureza de Deus. Paulo mostra que Deus, Ele é amor em movimento. Deus, Ele não apenas declara o seu amor em cartas, Deus não apenas declara o seu amor por vós, mas o texto bíblico de João capítulo 3, versículo 16, diz para nós que Deus amou porque Deus entregou, Deus fez algo, Ele se moveu, Ele expressou, Ele manifestou. Deus é amor porque Ele manifesta amor, as suas ações é de amor. Deus nos amou. Meus irmãos, se a natureza humana é o ódio, a natureza de Deus é o amor. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz, olhe para cá, que alguém poderia até morrer por um justo, até que alguém poderia aceitar morrer por um justo, mas Paulo diz que Deus prova o seu amor para conosco, enviando Jesus para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Não havia, óbvio que sem levar em conta a onisciência de Deus, mas não havia garantia de reciprocidade desse amor, não havia garantia é um amor incondicional, não foi imposta condições, Ele é amor. Segundo, o verso 5 diz que Ele nos ressuscitou. Nós estávamos mortos espiritualmente, você se lembra disso? Eu já te disse isso. Mas como Lázaro, que em sua sepultura ouviu a voz de Jesus, o chamando para fora, nós também o ouvimos. Ele também nos chamou para fora. Nós estávamos sepultados, mortos em nossos delitos e pecados, como Paulo escreve. Mas um dia a voz do Senhor alcançou os nossos ouvidos. E agora nós podemos ouvir. Agora nós podemos falar com Ele, nos relacionarmos com Ele, conhecê-lo, louvá-lo, adorá-lo, porque é Ele que trouxe vida para nós. Eu me lembro, quando aos 19 anos, eu fui para Jesus, e eu fui para namorar. Eu conheci uma moça, e para namorar com ela eu tinha que ir para a igreja. E graças a Deus não deu certo o namoro. Mas eu conheci um amor, porque quando eu entrei naquela igreja, e eu nunca fiz nada mais ou menos, já que eu estava lá porque não ouvi o que estava sendo pregado, eu comecei a ouvir sobre Deus, e eu tinha uma linguagem mundana, eu tinha uma vida imoral, eu era alguém que se assentava nos próprios conhecimentos, na minha própria força, nas minhas próprias verdades, mas eu não entendia que eu estava morto. Mas aí o ar começou a entrar nos meus pulmões, aí uma luz brilhou diante dos meus olhos, e aí eu comecei a entender que a escuridão que outrora eu vivia, agora havia a possibilidade de sair de lá. Eu outro dia testemunhava para um irmão lá na nossa cozinha, e eu comecei a chorar, quando eu me lembro disso, quando Deus me resgatou. Aquele relacionamento acabou, mas o relacionamento com o meu Senhor é para a eternidade. O que Deus fez por nós, por último, do verso 7 ao 9, Ele nos salvou, Ele nos amou, Ele nos ressuscitou e Ele nos salvou. O apóstolo Paulo usa uma expressão dizendo que Ele vai nos mostrar nos séculos vindouros toda a grandeza da sua graça. Paulo está dizendo que a salvação que nos encontrou, ela é uma salvação progressiva. Você é salvo, experimenta de Deus, mas por toda a eternidade Ele ainda estará se revelando para você. A sua graça, a sua grandeza, o seu amor, a sua beleza, as eternidades serão muito pouco para que Ele se revele para nós. Paulo diz isso, que a salvação ocorre pela graça. Não há esforço humano, o homem não acrescenta nada à obra de Cristo, ela é completa, ela é perfeita.
Paulo diz que Deus, Ele nos reconciliou consigo mesmo. Nós tínhamos um problema com Deus, o problema era nosso, mas é Deus quem age, é Deus quem resolve consigo mesmo. Meus amados irmãos, não temos mérito algum. Ele nos amou, nos ressuscitou e nos salvou. E aí eu encerro te dizendo, então o que eu preciso? O que eu preciso para ter acesso a isso? Como que eu dou o meu grito? Como que eu saio daquela vida do início, do capítulo 2, para entrar nessa vida que Deus preparou para mim? Como eu deixo de ser um cadáver? Como eu deixo de ser alguém que está morto, vencido pelo diabo, guiado pelo mundo? Como eu faço isso? Paulo responde no verso 8 e 9. Pela fé. Meus amados irmãos, eu encerro te dizendo, deveria causar mais impacto quando falamos de fé, mas eu sei por que não causa mais. Porque a fé foi banalizada. A fé hoje em dia, ela virou frase de efeito, foco, força e fé. A fé hoje em dia virou mãozinha do WhatsApp. A fé hoje em dia virou adesivo fé. A fé hoje em dia virou gíria dos jovens, boto fé. A fé hoje em dia ela está sucateada, é nos ídolos, é em boas vibrações, é em palavras positivas. Mas a fé que Paulo anuncia não é essa fé chula, essa fé pervertida, essa fé na fé. A fé que Paulo anuncia é a fé no Cristo Salvador, a fé genuína, a fé salvífica, a fé que muda radicalmente a história de um homem que outrora estava morto, mas foi chamado para a vida. É dessa fé que eu falo, é essa fé que eu vos prego, e é sobre essa fé que eu quero orar. Se coloque de pé no seu lugar. Diga isso. Te adoramos. Te adoramos. Coloque a mão na altura do seu coração. Deus, em nome de Jesus, Pai, a Tua palavra nos foi pregada. E a Tua palavra mostra quem somos sem o Senhor. Ai de nós, Senhor, se não for a Tua vida em nós. Nós não podemos, ó Deus, contra a nossa própria natureza, porque estamos mortos, e os mortos nada podem. Ai de nós, sem a Tua vida em nós. Nós somos guiados por esse mundo como escravos de um sistema caído. Ai de nós, Senhor, se não for a Tua vida em nós. O diabo, nosso adversário, ele triunfa sobre a nossa casa, sobre a nossa vida. Mas como Paulo escreveu, graças a Deus que o Senhor nos amou. Que haja, Deus, uma unção de amor aqui nessa noite. Que sejamos tocados pelo Teu Espírito, entendendo que estávamos mortos, mas ouvimos a Tua voz. Éramos cegos, mas agora enxergamos. A luz do Senhor brilhou. Saímos daquela sepultura. O Senhor nos chamou da morte para a vida. Ah, Deus, guarda a Tua igreja, Senhor.
Aplica a tua palavra sobre nós. E se ainda existe alguém no nosso meio que não despertou para a realidade deste amor, Deus, que seja noite de salvação aqui, que seja noite de transformação, de quebrantamento, de arrependimento. Ah, Senhor, em nome de Jesus, faça aquilo, Deus, que falta ao pregador. Faça aquilo que falta nas canções, na pregação, aquilo que só o teu Espírito pode. Convença-nos do pecado, da justiça, do juízo. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor no seu lugar. Que você saia daqui podendo gritar: independência, não morte. Independente do diabo, independente do sistema, independente da sua carne. Que Deus te faça triunfar sobre esse tempo tenebroso em que vivemos, em nome de Jesus. Estenda as suas mãos no seu lugar. Deus, obrigado por essa noite. Obrigado por tua santa palavra. Oh Deus, obrigado pela oportunidade de te adorar, Pai. Toma as nossas famílias nas tuas mãos, os nossos filhos, os casamentos, os nossos idosos, as nossas crianças. Toma as nossas necessidades, as nossas buscas. Guarda-nos, ó Deus, como a menina dos teus olhos, Pai. Dai-nos uma semana, Deus, de bênção. Livra-nos de assalto, de acidente. Livra-nos, ó Deus, da maldade do tempo presente, Pai. Nós nos entregamos a Ti, nós confiamos em Ti. Que a nossa fé esteja, ó Deus, endireitada, alinhada com a Tua vontade, Pai. É o que nós oramos no santo nome de Jesus. Com as suas mãos estendidas, que o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora do Filho Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a igreja de Cristo na face da terra. Aquele que crê, diga amém. Dê um aplauso ao Senhor no seu lugar.